certeza já realizando algo que você tem vindo buscar, amém? Vamos ao tema dessa noite: preparando o ambiente. Diga aí no seu lugar: preparando o ambiente. Amém, glórias a Deus. Hoje, amados, nós vamos entender o que é preparar o ambiente, porque é importante preparar o ambiente e a diferença que isso faz nas nossas vidas. Um exemplo, amado, é quando nós recebemos algo da parte de Deus. Antes de nós recebermos, Deus nos preparou para que aquilo fosse entregue às nossas mãos, amém? Amém. Então nós temos que estar preparados, não só o ambiente físico, mas a nossa mente e o nosso coração. A preparação é fundamental para que sejamos prontos para algo novo, para algo melhor para as nossas vidas, amém? Em Jó, que é o versículo base desta noite, Jó 22, 28 nos fala: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos, amém? Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, Deus maravilhoso, Paizinho querido, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma noite, por estarmos aqui, Senhor, nos alimentando do melhor dessa terra. Sabemos que o Senhor sempre, Pai, tem o melhor. Da Tua parte, temos que esperar sempre aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito. Nesse momento, Senhor, usa-me, Pai, usa os meus lábios, Pai. Usa-me, Senhor, como uma ferramenta, Senhor, para falar aos Seus filhos. Transforma os nossos corações, Senhor, para que a palavra, Pai, seja semeada nos corações e que frutifiquem, Pai, a 30, 60 e a 100 por um da semente, Pai. Assim nós cremos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. E amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, igreja bendita, povo santo e eleito, Amém. mais que vencedores, pedras vivas, Amém. ovelhas de Cristo, Amém. glórias a Deus. Amado, na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos muitos exemplos de pessoas que passaram por uma preparação, que foram preparadas pelo Senhor, e uma delas foi José. Nós entendemos já a história de José, nós já ouvimos lá diversas vezes. José, ele levou anos até ele estar onde ele precisava estar, que era o segundo no poder, amado, o homem mais poderoso do Egito abaixo do faraó. Antes de ele ter essa postura de governante, ele passou por uma grande jornada, uma preparação. Davi, amado, ele foi ungido. Mesmo assim, levou um tempo até ele se tornar rei. E isso quer dizer o quê? Que sempre há uma preparação antes de recebermos algo da parte de Deus. Um exemplo que eu coloquei aqui, amado, rápido, é um bebê. Um bebê demora o quê? 9 meses para nascer, não é? Ser formado e aí sim nascer. Você acha que o nosso Deus, ele teria a capacidade de fazer o bebê nascer em 1 mês? Se formar inteiro em 1 mês, nascer perfeitinho? Com certeza, Deus pode. Mas nós temos que entender uma coisa. Deus, amado, nesses 9 meses, nesse tempo de gestação, Deus está preparando a mãe, Deus está preparando o pai. Ele está o quê? Criando um padrão de pai, um padrão de mãe, para que quando essa vida venha à luz, eles estejam preparados, eles estejam mais maduros, eles já estejam mais conscientes da vida a qual o Senhor está entregando em suas mãos. Então, amado, tudo há um tempo. A palavra de Deus diz o quê? Há um tempo para abraçar e há um tempo para se afastar. Há um tempo para plantar e colher. Amém? Então, tudo há um tempo debaixo dos céus. E nós temos que entender que esse tempo ele é precioso, é um tempo importante. Há muitas coisas que nós não recebemos porque não nos preparamos ou não preparamos um ambiente conforme a vontade de Deus. E o que isso ocorre futuramente? Nós não recebemos aquilo que estamos esperando, ansiando da parte de Deus. Muitas vezes estamos orando em cima de algo e aquilo não se desenvolve, aquilo não avança, aquilo não muda. Por quê? Porque ainda há uma parte, há um ambiente, há uma coisa que precisa ser transformada em você para que aquilo possa ser concedido, amém? Esse ambiente, amado,
ele é algo profundo. Você tem que entender que é como se você estivesse preparando uma terra para plantar. Deus dá o que? Nós ouvimos aqui, Deus dá a semente, certo? E o pão para alimento. Essa semente, se você levar para sua casa, amado, e você chegar ali, vamos usar de forma figurativa, você chega na sua terra, ela está cheia de ervas daninhas, cheia de pragas, com pedras, você não preparou essa terra, você acha que essa semente ela vai germinar? Não. Precisa ter amor por aquilo que Deus te deu. O amor que nós temos, amado, pela palavra de Deus, pelo Senhor, ele tem que ser exercitado em tudo aquilo que nós fazemos. Principalmente quando nós temos um sonho, um projeto para entregar nas mãos de Deus. Nós precisamos preparar essa terra. Então nós temos que limpar tudo aquilo que não convém da parte do mundo. Nós temos que deixar a terra limpa das coisas que nós muitas vezes carregamos ali de fora, que vem, né, entulhando os poços, né, como diz a palavra de Deus. E nós temos que deixar tudo pronto e perfeito para quando Deus der a semente, a gente para semear essa semente em um solo bom, em um solo fértil. Porque senão essa semente é igual a palavra que nós já ouvimos, ela cai em solo pedregoso, sufoca, as raízes não são profundas, não tem alimento, morre, ou o sol seca e assim por diante. Então nós temos que entender que a preparação, diga aí, a preparação é mais importante do que o que eu vou receber, amado. Porque você só receberá se você estiver preparado. Amém. Ficamos orando, amado, e pedindo diversas vezes muitas coisas ao Senhor. Principalmente nas quartas-feiras estamos aqui firmes. A gente tem o projeto de Vitória, que é algo maravilhoso do nosso ministério, que nós exercitamos, né, colocamos em prática aquilo que nós ouvimos aqui, que é de projetar algo, de crer, de escrever, amado. Quando eu falo para você pegar o projeto de Vitória ali na livraria, é algo muito importante, porque quando você escreve algo, você está crendo que aquilo vai ser realizado, amado. Você está colocando no papel, você está projetando no físico algo que é sobrenatural. Isso é fé. É você crer que o sobrenatural está sendo manifestado no mundo físico. Amém? Há pessoas que precisam mudar, amado, hábitos. Há pessoas que precisam mudar a forma de pensar. Há pessoas que precisam mudar a forma de agir. E se isso não for mudado conforme a palavra de Deus, isso também é um empecilho para que as coisas aconteçam. Muitos estão na igreja, amado, porém ainda estão agindo com hábitos do velho homem. Ainda estão agindo de forma a não agradar ao Senhor. As pessoas estão às vezes na igreja, mas não estão ouvindo a palavra. Elas estão apenas assistindo no culto. Muitas vezes, amado, Deus lança essa semente maravilhosa, essa palavra maravilhosa, dá esse alimento, e a pessoa ela não filtra. Por quê? Porque ela não está se preparando. Quando você está vindo para a igreja, amado, é uma coisa que eu ouvi dos bispos uma vez. Quando você estiver vindo para a igreja, você já tem que estar em uma preparação daquilo que você vai ouvir aqui em cima. Quando você estiver no louvor, o louvor é uma preparação para aquilo que virá da palavra. Então, quando você estiver, comece a fazer esse exercício. Quando você estiver vindo para a igreja, independente se você está vindo do seu trabalho, de onde seja, comece a se preparar, comece a se acalmar, comece a colocar a sua mente, o seu foco naquilo que será ministrado do altar. Isso é preparar o ambiente, isso é preparar, amado, você mesmo para aquilo que você vai receber. O Senhor, amado, o Senhor Jesus, Ele não pode entregar algo a você sem você estar preparado, sem você não estar preparado, se você não estiver disposto. Porque Deus é justo, Deus não é injusto. Ele não pode ir contra aquilo que Ele ensina. Deus não volta atrás com a sua palavra, nós sabemos disso. Então, estamos em uma correria todos os dias, às vezes a gente chega aqui cansado, mas nós temos que começar a sondar aquilo que está na nossa mente. Muitas vezes nós vemos aqui para a igreja, sim, nós vemos às vezes com um problema, alguma dificuldade, e aqui é o lugar onde você encontrará a resposta. Nós temos essa convicção, que quando nós entramos aqui, Deus vai falar nos nossos corações, Ele vai dar a saída, Ele vai dar o escape, mas a sua mente tem que estar focada no Senhor. A sua mente tem que estar preparada e os seus ouvidos ali desentupidos de tudo aquilo que o mundo tentou enfiar dentro da sua cabeça, para você chegar aqui tranquilo, leve e receber essa palavra maravilhosa. Nós precisamos começar, amado, a planejar em Deus o nosso futuro, mas quando nós estamos planejando o nosso futuro é uma coisa muito importante, porque quando nós colocamos as coisas no papel,
Porque isso dá clareza do que nós precisamos, primeiro, para alcançar aquilo. Do ponto A, eu lembro uma vez que isso, uma vez falou isso para mim, para você chegar do ponto A ao ponto B, existe um trajeto. Então, primeiro você calcula o que você precisa para você poder passar toda essa etapa bem e chegar preparado para o ponto B. Em Provérbios 17, 28, fala assim: até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, que cerra os lábios por sábio. Provérbios 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, e o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Quando entendemos que Deus, amado, Ele nos preparou, Ele nos prepara para grandes bênçãos, nós temos que ter o prazer de passar pelas experiências que o Senhor tem para nós. Nós temos que ter prazer de estar sendo preparado. Muitas vezes a preparação requer o quê? Um pouco de dor, um pouco de incômodo. Nós entendemos que a mudança ela incomoda muitas vezes, mas ela é necessária. Temos que crer que todas as promessas de Deus para a nossa vida, elas vão ser realizadas, mas há um antes disso ser. Antes de acontecer, nós precisamos estar prontos. Temos que ser para ter algo, e não ter algo para ser alguém, amém? Projetando no Senhor, amado, administrando com forma correta, honrando a Deus, nos preparando, com certeza aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e Ele mesmo tem colocado nos nossos corações, vai se concluir. Em Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É ser fiel no pouco, amado. É ser grato por aquilo que você tem. Amém. Nós temos que entender que Deus Ele tem o melhor para a nossa vida. A murmuração, a Bíblia fala constantemente aqui, ela traz o quê? Escassez. Então, quando nós começamos a murmurar, amado, quando nós começamos a reclamar das coisas, quando nós começamos a falar assim: nossa, ainda não chegou, eu precisava disso e isso não chega, Senhor, por que ainda não chegou? Nós começamos a titubear, amado. Isso é titubear entre dois pensamentos. Você começa a não crer no Senhor, você começa a duvidar se aquilo é para você, e é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você duvide de todas as promessas de Deus que Ele tem colocado sobre a sua vida. E nós temos que entender, amado, que tudo aquilo que nós temos hoje é o suficiente. Diga aí: o que eu tenho hoje é o suficiente para conquistar o que eu terei amanhã. Amém? Você tem que crer que aquilo que o Senhor colocou na sua mão hoje, amado, já é o suficiente para você conquistar aquilo que você deseja amanhã. Deus não vai te dar um sonho ao qual Ele não te capacitou para tê-lo. Deus te prepara para que você receba as mais 7.000 promessas. Amém. Amado, um engenheiro, ele vai construir uma casa, um prédio. Eles se preparam, eles preparam a terra, eles fazem uma planta, eles colocam no papel as medidas, eles veem se o solo é estável ou não, se as estruturas precisarão de algum reforço ou de alguma tecnologia da construção, para que quando houver alguma coisa, os alicerces não trinquem, não quebrem, não desmoronem. E nós vemos isso na palavra de Deus. Em Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Aqui nós já entendemos uma coisa: quando você não planeja e algo dá errado, sabe aquele momento que muitas vezes a palavra fala assim: ainda não é o momento. Deus fala: não é agora. Às vezes a pessoa vai se aconselhar com os bispos e falam: amado, continue em oração. Aí vem a ansiedade, a pessoa: não, eu acho que vai, acho que agora é a hora. E pronto, faz. Aí a pessoa dá os burros d'água ali com a cara no muro, e aí o que acontece? A pessoa fica envergonhada. E aí a pessoa fica com o quê? Com receio, às vezes, de vir para a igreja, e muitas vezes para de vir para a igreja por causa da vergonha. E a palavra é bem clara:
aqueles que virem não zombem dele. Por quê? A pessoa fica com vergonha de todas as pessoas que estão ao redor dele. Por quê? Porque ele sabe que ele estava fazendo algo que ainda Deus falou que não estava na hora, mesmo assim ele fez. Então o que acontece quando nós queremos algo antes de estarmos preparados? Não dá certo e nós passamos vergonha, e nós envergonhamos ao Senhor. E no 30, continuando, em Lucas, ele fala assim: este homem começou a construir e não pôde acabar. Pensa, muitas vezes a pessoa vai lá, compra algo, investe em algo que não tem condição, acredita em que vai ficar milionário do dia para a noite, coloca em risco muitas vezes as finanças da sua família, e aí o que acontece? As dívidas se acumulam, e aí a pessoa percebe que onde ela está não era o lugar certo, não era a hora certa. E aí continua no 31. Ou qual é o rei que indo, e aí o rei, coloque-se você, marido, na sua casa, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Para uma batalha, amado, nós precisamos estar preparados e pensar em cada detalhe. Quando você chega aqui na igreja, você quer orar, você quer colocar nas mãos de Deus algum projeto, pense que você está batalhando, quando você está passando alguma dificuldade, a oração é a arma mais poderosa que você tem. Então você tem que usar essa arma. Você não tem que buscar outros meios para você conseguir vencer essa situação. A primeira oportunidade, o primeiro pensamento que tem que estar no seu coração é: eu vou para a igreja, eu vou falar com meus bispos, eu vou me aconselhar com os anjos da minha igreja, eu vou falar com o Senhor, porque essa é a orientação que o Senhor fala, que nós temos que buscar a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas quando há coisas boas e quando há coisas ruins, nas situações onde está tudo maravilhoso e nas situações que nada está dando certo. Senão, quando você for batalhar, amado, você está indo sem nenhum preparo, e sem nenhum preparo você com certeza vai perder. É de extrema importância, quando eu falo preparar o ambiente, é igual esses filmes de ação. Você vê que o herói está lá, aí ele faz o que? Faz armadilha, faz um monte de coisa para vencer o cara que é o ruim lá, o mal ali. É a mesma coisa, amado. Você tem que se preparar de forma espiritual para que você, quando chegar o momento de você colocar em prática aquilo que o Senhor tem ensinado, você não erre o golpe, mas sim seja certeiro. Em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amado, isso é o que Deus tem para nós. Quando nós entregamos nosso dízimo aqui, os bispos falam constantemente isso. Você está entregando e confiando a Deus que aquilo que você está dando a Deus vai ser multiplicado. Vai ser algo que vai vir de forma 30, 60, 100 por 1, como diz a palavra de Deus. É uma árvore, é uma semente, e pense nisso. Tudo aquilo que você planta é uma semente que vai dar uma árvore frondosa. E a árvore não dá um fruto, a árvore dá muitos frutos. E de acordo com a sua crença, a sua confiança em Deus, a sua fé no Senhor, essa árvore ela pode vir carregada. Entendeu? Amém? Amém. E aí, eu coloquei um questionamento aqui. Muitas vezes, quando algo não dá certo, algumas pessoas preferem mudar de igreja. Esse é um assunto bem delicado. Quando as coisas não começam a acontecer como ela espera, o que ela faz? A primeira coisa, achar que o local onde ela está é um local impróprio, ou que Deus não está aqui, e começa a vir o quê? Os pensamentos da carne, amado. E isso é uma brecha que o inimigo usa muito, muito. Quando a pessoa não recebe aquilo que ela tem esperado, ou no tempo dela, porque ela não está preparada, e quando a pessoa, amado, ela não entende que ela não está preparada e continua batendo contra os aguilhões de Deus, ela está cega, amado. E nós temos que tomar cuidado para não nos cegarmos, porque quando entendemos que não é a hora de algo, nós temos que descansar no Senhor e dar amém, dar glórias a Deus por isso.
Porque forçar a entrada em algo que você não está preparado, abrir uma porta à força, amado, você não sabe o que espera você do outro lado. E muitas vezes é uma tormenta gigantesca, é um desafio ao qual você não tem força alguma para combater. Porque a bênção que Deus tinha preparado para você depois dessa tempestade, ela é enorme, ela é algo maravilhoso, é muito mais do que você pediu. Só que o desafio ao qual o Senhor estava te preparando era tão grande. E aí quando a pessoa cai, a primeira coisa que ela faz é abandonar a Deus, é achar que Deus não estava com ela. E nós temos que ter aquela consciência do filho pródigo, que quando ele estava no pior da fase dele, ele voltou a si e percebeu que na casa do pai ele tinha tudo, ele tinha o melhor. Então, vamos começar a partir de hoje a preparar o ambiente para as coisas de Deus. Vamos começar a preparar a nós mesmos para aquilo que o Senhor tem para nós. Se você ainda não recebeu, amado, se analise, veja aquilo que precisa ser transformado, precisa ser preparado. Em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Somos o que? Um povo pela fé. É a fé que nos move, é a fé que nos dá, amado, esse combustível para continuar avançando, confiando, vendo o invisível. É preparando o ambiente com fé, amado, que nós vemos as realizações de Deus. Precisamos mudar, às vezes, alguns aspectos como nós falamos, às vezes alguns pensamentos que nós tínhamos antigamente nós não podemos ter mais, alguns atos que nós tínhamos nós não podemos ter. Precisamos começar a ver, amados, se nós não estamos agindo muitas vezes pela emoção humana ou se é por fé. Porque muitas vezes, amado, a gente acha que não, estou sentindo que vai dar certo, não, é Deus, amado, e muitas vezes é empolgação. Às vezes é você estar empolgado porque, amado, vou deixar algo bem claro para você. Cuidado quando tudo dá certo. Você vai entender. Deus não faz tudo. As coisas de Deus, elas não são assim, não tem nenhum problema, não tem nenhuma preparação, não tem nenhum desafio e aí as coisas vêm. Ela não existe. Quando Deus falou para Pedro pescar, ele não foi lá e jogou a rede para Pedro. Ele falou, não, você já é pescador, eu só vou te mostrar. E eu quero ver se você vai confiar em mim. E Pedro confiou. E ele tacou a rede, mas ele teve que fazer força. E depois ele chamou outros ali para ajudá-lo. Compartilhou a bênção, amado. As coisas de Deus, elas não vêm assim. E eu não estou dizendo que Deus não é bom. Deus é bom. Mas Deus, Ele nos ensina a pescar. Ele não nos dá apenas o peixe. Ele quer da tua parte compromisso. Ele quer da tua parte, amado, dedicação na casa de Deus. Ele quer da tua parte respeito, quer amor pelas coisas de Deus. Ele quer que você tenha temor e temor diante dele. Quando todo o ambiente, agora nós estamos entendendo, todo o ambiente está preparado, ele fala, agora você está pronto para o combate ao qual eu tenho para você. Mas eu vou ter que combater, ainda vou ter que ir para uma guerra? Sim, mas você já vai com a certeza da vitória. Você tem que crer que você vai, amado, para conquistar aquilo que já é teu. Você tem que crer que quando Deus abre, amado, os portões e você vê um exército à sua frente, você tem que olhar, ali está a minha vitória. Deus já garantiu, amado. Deus já garantiu tudo. Em Tiago 4,3 fala, pedis e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjardes de vossos prazeres. E aí em Salmos 23,5, ele fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Amado, os dois versículos aqui, eu li um seguido do outro. Quando você pede algo que você não recebe, é porque você está pedindo de forma errada. É porque você está pedindo algo que ainda Deus fala, não, você não está pronto. E há pessoas, e eu quero que você entenda isso com um coração espiritual, com uma mente cristã, há pessoas que não vão se tornar milionários. Eu vou ficar milionário, eu vou ter muito dinheiro. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece. Ele sabe que aquilo que Ele colocar na nossa mão, muitas vezes nós estaremos preparados ou não para honrá-lo. E Deus não colocará algo na nossa mão para desonrar o nome dEle
envergonhar a ele, amado. Principalmente porque um bom pai, ele não vai pegar, e eu vou dar um exemplo simples, ele pega um filho que nunca dirigiu e fala assim: toma aqui uma Ferrari, pode ir agora. Na primeira curva que ele acelerar, ele acerta o carro e quebra tudo, amado. E pode ser que o filho até morra por causa disso. Um pai, e nós temos que ter essa consciência, Deus é um pai maravilhoso. Deus é um pai que ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele entende tudo. E por amor a nós, ele não nos dará aquilo que ele sabe que pode corromper o nosso coração. Amém? Amém. José, amado, nós tínhamos falado de José aqui. E quando ele fala, prepara uma mesa na frente dos meus adversários, nós vemos muito isso na vida de José. José estava contra quem? Ele estava com ímpios ali, eram egípcios. Era o mundo, era você trabalhando numa empresa. E ele falou, mas mesmo assim ele confiou. E Deus transbordou o seu cálice. Ele teve um sonho. O que nós vimos na história de José? Que Deus fez o quê? Deus deu um sonho para ele, vai ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. O que Deus está fazendo com José? O preparando. E aí, com essa preparação, amado, Deus fez com que José interpretasse os sonhos do faraó. E aí ele chegou para Faraó, não, esses 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, a gente vai ter 7 anos de prosperidade, abundância sobre a terra, mas depois 7 anos de total escassez, não vai ter nada. E aí, o que acontece ali foi a primeira oportunidade. José estava preparado, velho. Por quê? Porque ele estava sendo guiado por Deus, porque ele permitiu que Deus o preparasse. Amém. E aí, quando ele foi preparado, amado, o que ele fez? Enquanto todo mundo estava esbanjando sobre a terra, José pegou e falou, não, eu vou construir celeiros, eu vou armazenar tanto, porque vai chegar o tempo da escassez. E quando chegou, amado, o Egito era o povo mais poderoso, porque tinha mantimento. E José, no decorrer da história, se você ler, você vai ver que ele abençoou o faraó, abençoou o povo, mas ele também abençoou o povo dele, amado, ele abençoou sua família. Então, pense comigo, quando José era novo, será que ele tinha a postura para ser um líder, para ser um homem de poder? Não, amado. Deus o preparou em todo esse projeto e deu ainda mais uma preparação, um desafio, para ver o que ele faria. E ele continuou orando, confiando em Deus. Ele entregou-se ao Senhor e Deus o capacitou para que ele pudesse interpretar esses sonhos. E ele colheu, amado, tudo isso. Agora, se coloque nesse lugar, amado. Muitas vezes estamos em lugares que achamos que não vai dar certo, está difícil. E nós temos que primeiro pensar se isso não é uma preparação. Se não é Deus preparando você para algo lá na frente que Ele está vendo. Talvez não seja 1 ano, talvez seja 2 anos. E pode ser. O tempo é de Deus, não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor. E a preparação ela pode ser mais apertada ali ou mais tranquila, dependendo da tua obediência, dependendo do teu compromisso com Deus. Se você confiar em Deus e se deixar levar por Ele, com certeza a preparação será mais tranquila e você vai superar os desafios, porque nós sabemos que com o Senhor nós temos a garantia da vitória, mas sem Ele a derrota é iminente. Por isso nós temos que ter esse pensamento, amado. Comece a analisar as situações que Deus tem colocado na sua vida. É uma preparação? Então chegou a hora de nós deixarmos Deus nos preparar. O Deus, amado, Ele não vai nos enganar. Nós temos essa consciência. Vamos ver agora Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ficou claro agora? Olha aí, Ele dá o que? A cada um a medida exata do que a pessoa está preparada a receber. Amém. Alguns Ele vai dar o que? Uma moeda. A outros Ele vai dar 10 talentos. O Abis falou 10 talentos. E nós conhecemos essa parábola. O que aconteceu? O que recebeu 10 multiplicou, mas o que recebeu 1, por medo,
por não confiar no Senhor, por não acreditar que Deus estava preparando, não estava preparado para receber, e Deus ainda deu o que ele estava preparado a administrar, mesmo assim ele não administrou. Então nós temos que entender, amado, que Deus dá a medida exata para o momento da sua vida que você está. E você tem que glorificar a Deus. Você tem que agradecer e falar: Senhor, obrigado, Pai, porque hoje eu sei o que eu tenho é o suficiente para eu avançar. E o Senhor vai colocar pouco a pouco para que eu chegue aonde o Senhor quer que eu esteja. Em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que? Renova a sua mente, amado. Comece a preparar a sua mente quando você está vindo para o culto. Comece a ouvir a palavra de uma forma, sabe, aqui como se estivesse estudando, como Deus estivesse sentado ao seu lado te ensinando. Comece a anotar, comece a refletir naquilo que Deus tem falado a você. Comece a tomar posse dessa palavra na sua vida, porque a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é poder, e esse poder pode fazer grandes coisas sobre a sua vida. Amém? O segredo, amados, está aqui, é a gente ter uma mente de Cristo ativada a todo momento. Se nós tivermos essa mente de Cristo ativada, com certeza nós estaremos nos preparando, nos deixaremos ser preparados. Amém? E nós temos que entender que muitas vezes, amado, por isso que Deus fala que o humilde será o quê? Exaltado, mas o soberbo será humilhado. Exatamente. Nós temos que ser humildes diante do Senhor. Nós não sabemos tudo. Essa é a mente que você enxerga. Eu não sei nada, Senhor. Eu não sou nada se não for o Senhor me dar. Se eu não sei nada, se não for o Senhor a me ensinar. E esse é o pensamento que nós temos que ter. Somos um povo eleito, somos filhos do Deus Altíssimo, somos reis sobre essa terra. Ele é o Senhor de senhores. Somos a maior criação de Deus. Somos o suprassumo. Mas nós temos que ser humildes e entender que o Senhor é acima de tudo e de todos. E se alguém detém o controle, o poder, o tempo e tudo que existe, é Deus. Por isso nós temos que estar sempre com o coração humilde para recebermos o melhor da parte de Deus. Em Mateus 25:21 disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, diga: esse sou eu. Glórias a Deus, aqui é bons servos. E ele disse: sobre o muito te colocarei. Deus está te colocando sobre o muito, meu amado, esta noite. Deus está colocando sua vida, sua família, sua casa, o seu trabalho, os seus sonhos em algo grande. Receba na sua vida. Entra no gozo do teu Senhor. Deus tem alegrias, paz, prosperidade para a sua casa. Novamente, amado, seja fiel no pouco. Agradeça por aquilo que Deus te deu, porque isso vai te levar adiante. Você acha que uma pessoa que não é fiel, amado, no pouco, você acha que quando ela receber o muito, ela vai saber administrar? É uma pessoa que está totalmente despreparada. Ela não preparou o ambiente para receber aquilo que Deus tinha. Essa pessoa, amado, ela pode ajoelhar, ela pode clamar, ela pode fazer o que ela quiser. Se ela não se entregar nas mãos de Deus, amado, se ela não deixar Deus mudar aquilo que precisa ser mudado, as coisas não vão se mover. Comece a mudar a forma como você serve a Deus. Comece a ter mais zelo, comece a ter mais amor, comece a fazer as coisas para o Senhor de todo o teu coração. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que deram tudo que tinha, confiaram em Deus, e Deus falou: aquela mulher, ela deu mais do que todos estes homens, porque Deus não está vendo a quantidade que você está dando ali, de forma, às vezes eu vou dar um dízimo, é R$1 de dízimo, amado, creia, não é o valor que está no envelope que significa algo. Deus pode fazer essa única semente se tornar algo grandioso na sua vida, abrir uma porta atrás da outra. Aleluia. Nós temos que confiar que o que entregamos para Deus não podemos medir, amado, temos que dar o nosso máximo. Se o nosso máximo, amado, muitas vezes é vir aqui: Senhor, eu estou cansado, mas eu vou orar, eu vou louvar a Ti, amado, dê o seu melhor. Amém. Porque Deus,
Ele vai retribuir o seu amor, a sua gratidão, a sua obediência, muito vale para o Senhor. Comece a agir de forma diferente, amado. Há pessoas que estão muito tempo dentro da igreja, amado. Há pessoas que estão muitos anos nas igrejas aí fora, amado, e muitas vezes não mudaram. Mas elas querem tudo de Deus, mas elas não dão tudo para Deus. Elas querem todo o ônus, né? O bônus, mas não querem o ônus. Não estou dizendo que tem algo ruim em servir a Deus, mas é árduo. Deus fala que a seara é o quê? É grande, mas são poucos trabalhadores. Isso quer dizer o quê? Que uma formiguinha vai ter que trabalhar por umas 5, mas é gratificante. Amém? Diz em Colossenses 3:23: tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração, como para o Senhor e não para homens. E aí continua no 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Você quer receber a recompensa da herança, amado? Diga, eu quero. Amado, então faça para o Senhor de todo o teu coração. E aí fala: a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Amado, é o Senhor. Às vezes você está num lugar, você tem às vezes um chefe, um líder que está ali, ó. Às vezes é um amigo, um colega, amigo não, é um colega de trabalho que está ali, ó, azucrinando a sua vida, amado. Feche a boca. Continua se segurando no Senhor. Pede para Deus orientação, mas não cometa o erro, amado, de abrir a sua boca para lançar palavras de morte, para envergonhar o nome do Senhor. Continua confiando, porque Deus vai te honrar aonde você estiver. Se Deus honrou José no meio ao Egito, quem dirá nós? Deus pode, amado. Você crê? Então creia. Em nome de Jesus, Deus pode. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, amado. O seu lar, amado, ele tem que ser lugar de prosperidade. E o seu lugar, a sua casa tem que ser um lugar que tenha esperança. Quando as pessoas entrarem no seu lar, elas estão falando: nossa, que lugar maravilhoso. Mesmo que seja uma casa pequena, a pessoa tem que: nossa, eu fui na casa do abençoado ali. Nossa, sabe quando você sente? Parece que é algo maravilhoso, amado. Sabe? Você já sentiu isso? Que as pessoas vão na sua casa e sentem algo bom assim? Por quê, amado? Porque o seu lugar tem que ser uma extensão da igreja. Ela tem que ser aquilo que o Senhor pede. A sua casa em ordem, correta. Tem que ser exemplo para que as pessoas vejam, amado, o que é uma casa de um Senhor, o que é a casa de um bom servo, o que é a casa de um filho de Deus. Mova-se, amado. Faça algo para mudar. Comece a pensar naquilo que você precisa, que você pode melhorar, que você pode mudar para Deus, que você pode fazer melhor. A gente sabe que pode. A gente sabe que a gente pode fazer mais. Em tudo o que a gente tem na nossa vida, a gente pode fazer mais. É mais cansativo fazer mais? Com certeza. Mas Deus é sua força. Deus é sua capacidade. Deus é o seu fôlego. Deus vai fazer você caminhar o quanto precisar e Ele o sustentará. Comece a preparar o ambiente, amado. Viver uma vida, amado, de forma natural e querer colher o sobrenatural não encaixa, não é possível. Precisa ter uma vida sobrenatural, amado, com o Senhor, para que você veja o sobrenatural na sua vida. Vamos tomar, amado, a atitude de tornar nossos lares, o ambiente ao qual nós estamos, um lugar maravilhoso, um lugar de prazer, de paz, de alegria. Aleluia. Quando o seu marido chegar no seu lar, amado, trate-o como um rei. Quando a sua esposa, amado, você chegar, o seu marido chegar na sua casa, ver a sua esposa com forte, de amor, de carinho, de alegria. Abrace os seus filhos, se você tem filhos, amado. Demonstre o amor que Cristo derramou sobre você naquela cruz e passe adiante. Não guarde para você aquilo que Deus tem te entregado, mas distribua com alegria. Vamos mudar o ambiente, vamos preparar a nossa casa, as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem para nós. Em 1 Crônicas 28:20, disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Deus é contigo, amado. Não te deixará, nem te desamparará.
até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Está difícil? Continue, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, amado. Fique firme, coragem. Diga para o seu irmão aí, chacoalha aí se ele estiver dormindo. Coragem, ousadia. Vamos para cima. Vamos para cima deles. É tudo nosso e nada deles. Amém? Glórias a Deus. João 22, 27. Orarás a ele, e ele que? Não te ouvirá, porque ele não gosta de você. Não. Orarás a ele. Quem é ele? O Senhor. E ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Amado, o Senhor é por ti. Ele vai fazer aquilo que você tem almejado da parte dele. Creia, comece a ver com os olhos espirituais. Comece já a agradecer de antemão aquilo que o Senhor pode fazer por você, e já está fazendo. No 28, se projetas alguma coisa, vai sair tudo certo. Amém? Amém. Ela te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. Amado, Ele já nos deu o melhor. O Senhor é o melhor. Creia aonde você tem colocado os seus pés. Aonde você tem colocado os seus pés é um pasto verdejante, amado. É um manancial de águas perfeitas, limpas. Você tem que crer que quando você está aqui, amado, há um fluir das águas de Deus dos céus na sua vida. Deus está limpando, Deus está restaurando, Deus está mudando, fazendo o impossível se tornar possível sobre você. E em 2 de Reis 20, parte B do versículo 21, né? Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa. Amado, arruma o que tem que arrumar. Talvez demore um pouquinho, demora, pode ser que leve um tempinho, mas tenha paciência, porque pense que isso é uma preparação. E com certeza, eu digo isso com a mão na Bíblia, amado, meu Deus não falha, nosso Deus não falha. Amém. Quando tudo estiver em ordem, você vai ficar de boca aberta com aquilo que o Senhor fará. Você ficará de forma assim, abismado, amado, com aquilo que Deus pode fazer quando nós estamos em linha, quando a nossa casa está em linha, quando nossas vidas estão corretas, conectadas com a vontade de Deus. Tudo é possível, amado. Se prepare para ver o extraordinário da parte de Deus. Se prepare para colher o melhor dessa terra. Amém. Deus quer isso para você, amado. Entenda, Deus quer. Ele quer que você seja feliz, que você tenha paz, que você possa, amado, dar e não tomar emprestado. A palavra de Deus diz: comece a enxergar as coisas espirituais como já fossem. Comece a entender que a preparação é algo poderoso para o melhor da parte de Deus. Amém? Que assim seja, porque assim diz o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.